Ressurreição da carne. Questão 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas porque as tomam ao pé da letra. Não tem como ter uma ressurreição da carne. Essa ressurreição é através da reencarnação. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Então a gente tem que prestar atenção, porque a forma com que está aqui, a ressurreição da carne, a carne vai ressuscitar. Qualquer criança que já tiver um nível de entendimento bom sobre a decomposição dos corpos, falar que a carne vai ressuscitar, ela vai logo entender que não tem jeito. Entender que a carne ressuscita é entender que a carne tem poder de ação que não condiz com o poder de ação do espírito. Porque, veja bem, o nosso corpo físico só existe e mantém-se vivo porque tem um espírito nele. Se o espírito sai, o corpo morre e decompõe. Não tem como fazer o espírito voltar àquele monte de pó e fazer com que ele nasça. Então essa ressurreição da carne só pode ser, seria melhor dizendo, ressurreição na carne. Se querem colocar a palavra ressurreição, porque na carne significa que você vai voltar à carne novamente. Então, entre da carne para na carne faz uma diferença muito grande. Portanto, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Está colocado da carne. Então, se for na carne, vai ficar muito mais lógico, porque na carne o espírito volta à vida corpórea através da reencarnação, do nascer de novo. E tem várias passagens sobre a reencarnação na Bíblia, muitas. Aquela dos porcos. Jesus entra no barco, atravessa o mar do Tiberíades e vai a Gadara. Quando ele chega, ele encontra o obsediado de Gadareno. Aquele jovem chega diante de Jesus e diz: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?" E Jesus pergunta para ele: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E Jesus os exorta, e eles então pedem que ele os autorizasse a entrar em porcos que pastavam por ali. Então, porcos, naquele linguagem lá, eram pessoas de uma vida. E pastar quer dizer estar aí à vontade, andando pela rua, fazendo qualquer coisa, caminhando por algum lugar. Que eles entrassem nesses porcos e caíssem na água e morressem afogado. Cair na água e morrer afogado é o espírito no processo da reencarnação. No outro, ele fica dentro de uma bolsa d'água. O morrer afogado significa que você vai se retrabalhar para um renascimento com novas ideias, com novos ideais, com novas funcionalidades. E esquecendo o passado. Portanto, que é o morrer afogado. Porque a partir daqueles momentos eles iriam se transformar. Eles já não seriam mais tão mal como eram. E portanto que os gadarenos chegam para Jesus e falam: "Não queremos você aqui. Volta-te." E Jesus entra no barco, não cria nenhum problema, entra no barco e volta para casa. Porque quando o jovem vai à cidade e conta o que aconteceu, eles vieram e falaram: "Não queremos você aqui." Porque quando ele autoriza entrar em porcos e cair na água, as pessoas pensaram assim: será que eu tenho uma vida irrepreensível perante Deus para me livrar desses, entre aspas, porcos? Então, era preferível, na cabeça deles, mandar Jesus embora do que fazer essa retrospectiva. E, logicamente, se eles fossem conviver com Jesus ali naquele momento, conversar com ele, procurar ouvir o que ele tinha para dizer, eles iriam evangelizar os seus próprios espíritos, a si mesmo, e também aqueles que iriam nascer deles e com eles. Mas cada um planta a sua semente e colhe seu fruto. A evolução não dá saltos, Deus não impõe nada às pessoas, e é necessário então a gente começar a entender. Bom, entendendo já que existe reencarnação em várias passagens da Bíblia, vamos continuar o texto.
tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro. Mas não podem admitir o que a ciência desmente. Como você vai falar para uma pessoa mais intelectualizada, mais instruída, que um dia você vai ressuscitar? Seu corpo que está lá já virou pó, já desmanchou, tem gente que até incinera aquelas cinzas que foram espalhadas por determinadas regiões, às vezes até jogam no mar ou em determinados rios, vai se aglomerar de novo para formar um corpo. É fora de conjecturas. Então, nós temos que procurar entender que esse retornar à carne é em outro corpo pelo processo da reencarnação. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? A reencarnação está não só dentro da doutrina espírita como principal dogma, como um ponto basilar do ensinamento espírita, mas também está na Bíblia, está em todas as religiões espiritualistas do mundo, entre as religiões africanas, entre as religiões do Oriente Médio, entre as religiões asiáticas. O budismo, a reencarnação para o budismo é uma realidade incontestável. E eles são mais da metade dos religiosos do mundo. Letra A. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que, dentro em pouco, se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas os espíritos, portanto, não vem subverter a religião, como alguns o pretendem. Apenas vem nos mostrar ângulos de visão que até então não tínhamos, ângulos de percepção que até então não conseguíamos enxergar. Então, os espíritos vêm nos mostrar um ângulo da Bíblia que muitas das vezes nós não procuramos entender, não procuramos agir, não procuramos nos ajudar. E é então necessário fazer uma retrospectiva para entendermos a importância e a necessidade do trabalho de entendimento das palavras. Porque as palavras por si só têm um significado. Se eu escrever a palavra Lima no papel, se eu escrever em maiúsculo, você vai pensar em uma pessoa ou uma cidade. Se eu escrever em minúsculo, você vai falar, é uma ferramenta ou é uma fruta? Então, é uma palavra que tem 4 sentidos, dependendo da frase e de como ela está escrita. Portanto, tudo nós temos que prestar atenção em detalhes. Às vezes a gente olha uma palavra, a gente pensa assim, eu sei o que essa palavra significa. Aí quando a gente olha no dicionário, aquele significado que nós entendemos está certo. Mas ela tem mais uns 3 ou 4 sentidos que ampliam o sentido geral do parágrafo e da frase onde ela está inserida. Portanto, conhecer e entender um pouco mais da língua em que se está estudando ajuda bastante. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Então, cada um vai estar entendendo de uma forma mais ampla, vai estar entendendo de uma forma mais abrangente, à medida que as pessoas vão se esclarecendo, vão trocando outras ideias, vão fazendo novas reflexões. E com isso, o aprendizado e o conhecimento vai ganhando novos contornos, novas possibilidades, e as pessoas passam então a adquirir mais conhecimento sobre aquele assunto. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Então, São Luís deixa para nós que, com o passar do tempo, existiria muito mais pessoas verdadeiramente religiosas e que realmente acreditavam em Deus. E a gente vai vendo que, por um bom tempo, a religião não era ensinada às pessoas no idioma pátrio. O cristianismo era ensinado em latim.
Depois, com o advento do protestantismo, as pessoas passaram a ensinar no idioma pátrio. E no Brasil isso foi bem recente, a introdução do estudo do Evangelho, das celebrações das missas no idioma português, era em latim anteriormente. E as pessoas não entendiam. Então o protestantismo ele veio quebrar uma barreira que existia entre as lideranças eclesiásticas para que passasse a ser ensinado em português, que é o nosso idioma. Isso nós estamos falando de Brasil e outros países também acontecia essa mesma coisa. A partir desse momento, as pessoas passaram a entender um pouco mais o que estava falando. Mas muitos estavam incomodados. Achavam que indo no templo já estava bom. Não temos o direito de julgar, estamos apenas fazendo uma análise dos fatos. Quando vem falar no português, que aí as pessoas começam a entender, e começar a entender não quer dizer entender plenamente, começa-se então, a partir daí, a repensarem mais o Evangelho, a procurarem agir de forma mais condizente com o Evangelho. Bom, a próxima etapa, então, seria o quê? As pessoas começarem a entender que nós temos que seguir determinados princípios, determinadas fases e etapas para o nosso próprio bem-estar evolutivo. Bom, então, foi ficando brechas, que o protestantismo veio cobrindo essas brechas. Da mesma forma, a partir do momento que as pessoas vão adquirindo mais entendimento, mais conhecimento, também vem mais questionamento. E aí a doutrina espírita vem para cobrir essa brecha que está tendo entre uma religião e outra, das dúvidas que as pessoas têm, dos questionamentos que as pessoas fazem. Portanto, é importante nós estudarmos e entendermos para podermos melhor explicar. Cada um, em seu tempo, vai buscando as informações. O catolicismo tem 1.600 anos. O cristianismo tem 2.000 anos, mas o catolicismo 1.600 anos. 1.600 e pouquinho. O protestantismo tem 500 anos. E a doutrina espírita, 150 anos. Então ainda é pouco tempo para que as pessoas se abram ao perfeito entendimento. Em outro detalhe, existem determinadas substâncias que normalmente são colocadas na água, como por exemplo o flúor, que arrefece a fé das pessoas. E aí as pessoas começam a tomar atitudes que não são tão compatíveis com a justiça de Deus, e ela quer um meio de se camuflar. E como a doutrina espírita mostra as realidades da nossa responsabilidade, algumas pessoas intoxicadas por essa substância acabam se afastando da religião, da religiosidade, para acreditar em outras coisas qualquer que lhes satisfaça a alma. Portanto, nós temos que prestar atenção que existem situações que vai exigir de nós posturas e ações para nos corrigir, para nos tratar e para nos desintoxicar para amanhã sermos melhores. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Azoto é o nitrogênio. Pela decomposição, esses elementos se dispersam mais para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, dos vegetais e tantos outros. Portanto, se uma molécula que pertenceu a um corpo vai passar a pertencer a tantos outros, porque tudo na natureza é uma transformação. Quando seu corpo apodrece, ele vai entrar para a natureza e vai ser absorvido pelas plantas, os animais vão comer as plantas e assim vai fazendo com que tudo aquilo ali vai se transformando. Ah, mas o corpo fica dentro do cemitério? E quantos cemitérios já não existem mais? Quantos cemitérios sobre eles foram construídos estradas, cidades, e também abandonados, soterrados, e se eles foram soterrados por mais variados mecanismos de
abalos tectônicos, enxurradas e tanto mais, lá está as plantas absorvendo aqueles nutrientes, porque acaba se tornando nutriente, e dispersando todos aqueles componentes. Então o corpo não tem mais como voltar aquele mesmo corpo para a vida. Que o indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes e assim por diante. Tudo vai passando por transformação, tudo vai passando por as mais diversas modificações e o nosso corpo, com todas as nossas energias dispersas pelo mundo, por onde nós colocarmos, for colocado nossos despojos, lá está aquele corpo, aquelas moléculas integrando a natureza e a natureza fazendo todo o processo de renovação natural. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material, racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Todos nós temos que procurar entender que a carne passa, mas o espírito continua, cada vez mais vivo, cada vez mais estuante de paz, de harmonia, se trabalhou no bem, ou em sofrimento e dor, se deixou de trabalhar no bem. Optemos por trabalhar no bem, optemos por fazer o bem e para procurarmos construir o bem na nossa vida para sermos melhores, para estarmos melhores e para estarmos, então, em condições de fazer todo o possível pelo bem-estar nosso e da nossa sociedade. Assim, nosso espírito estará cada vez mais livre e muito mais em condições de entender e de superar obstáculos. E então, nada mais há que a berre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. A ciência mostra-nos a impossibilidade de aglutinar todo aquele corpo para fazê-lo reviver novamente. Portanto, então vamos entender de uma forma mais transcendente, entender pelo prisma da reencarnação, do retorno da vida, a vida do espírito, a vida material, a vida na carne, pelo processo natural do renascimento. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará. Ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver sépticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação? E aqui, esse julgamento final é o momento em que aqueles espíritos que não se enquadrem mais na condição de vida na Terra terão que partir, terão que ir para outros planetas para buscar novas oportunidades em condições inferiores à Terra. Portanto, esse julgamento final ele começa a ter outros contornos. Ele vai existir, ou seja, é o momento em que você é convidado a se retirar da Terra para ir para um planeta inferior, para ir para uma situação bem mais infeliz. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeitos das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Então, a partir do momento em que cada um de nós deparamos com a nossa realidade íntima, passamos por um julgamento feito pela nossa própria consciência que vai nos colocar em uma condição ou noutra, entre os bons ou entre aqueles que ainda precisam se melhorar. E cada passo, em cada etapa do processo evolutivo, nós vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando para nos tornarmos melhores, para crescermos para Deus. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa, por ser o único mundo habitado.
Precisamos então entender que a Terra é um dos planetas que existe vida inteligente. Cada planeta que existe no universo tem as suas vidas inteligentes. Cada um com as suas características próprias, com as suas possibilidades próprias, com as suas necessidades próprias. Portanto, não podemos medir Marte como medimos a Terra. Não podemos medir Mercúrio, Vênus, Júpiter, conforme medimos a Terra. A cada um deles tem uma comunidade de espíritos que trabalham na edificação do amor em si mesmos e no processo de evolução daquele orbe. Um dia, poderemos entender plenamente isso e até mesmo estudar e verificar cada um desses aí de perto. Mas enquanto permanecer em nós o sentimento de egoísmo, de vandalismo, de destruição, ficaremos sempre na dúvida. Mas será que tem? Mas será que existe? A cada um segundo suas obras. E o sentimento é a obra divina que nós devemos aprimorar em nós para conquistarmos novas possibilidades, novos entendimentos, novos caminhares para Deus.